Você já se perguntou o que realmente diz a Bíblia sobre o Apocalipse? O livro de Apocalipse é um dos mais enigmáticos e controversos da Bíblia e provoca debates fervorosos não apenas nas redes sociais, mas também dentro das igrejas. Se você já ficou confuso com as diversas interpretações sobre o fim do mundo e a volta de Jesus, você não está sozinho. Neste vídeo vamos desvendar alguns dos equívocos mais comuns sobre o Apocalipse e discutir 3 temas polêmicos: o milênio, o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Muitos dos conceitos populares sobre esses temas vêm mais de ficções e doutrinas modernas do que de uma base bíblica sólida. Será que o que sabemos ou pensamos saber realmente se alinha com as Escrituras? O tema do nosso vídeo de hoje é Apocalipse, fim do mundo, a volta de Jesus. Este tema tão controverso que costuma suscitar verdadeiros debates, discussões, não só nas redes sociais, mas também nas igrejas. Nós estamos, portanto, diante de um tema que suscita fascinação. As pessoas, elas gostam deste assunto, assistem filmes e leem livros a respeito disso, e popularmente existe uma série de escolas de pensamento, de linhas de interpretação, um monte de doutrinas que povoam as cabeças das pessoas. Se o mundo da ficção está cheio de livros e filmes a respeito, no mundo cristão não é muito diferente. Eles têm também, nós temos também, as nossas próprias ficções e, não raro, acabam se tornando referência para muitas pessoas tirarem dali as suas ideias, tomando-as como verdade. Quem aí, por exemplo, nunca ouviu falar daquela série de livros deixados para trás? Tim LaHaye. Depois também fizeram alguns filmes. Bom, para nós cristãos, o parâmetro deveria ser a Bíblia, a palavra de Deus, pois ela é a revelação de Deus para nós. Então vamos lá, o nosso objetivo de hoje é falar sobre 3 temas polêmicos envolvendo Apocalipse, fim do mundo e volta de Jesus. Será que existe mesmo uma fundamentação bíblica sólida para estes 3 assuntos, para estes 3 temas? Será que aquilo que nós sabemos ou achamos que sabemos sobre o Apocalipse é mesmo bíblico? Então vamos lá. 3 equívocos, 3 assuntos, 3 temas. O primeiro deles, a Bíblia e o milênio. O que é o milênio? O milênio, nessa ideia, nessa doutrina a respeito do milênio, costuma-se afirmar várias coisas, mas uma delas é que existiria uma farta fundamentação bíblica para se falar, para sustentar a ideia de um milênio, 1000 anos, de forma literal. É a crença de que chegará um período de grande tribulação e depois desse período de grande tribulação haverá 1000 anos de governo de Cristo. Cristo, ele retornará e começará um reino literal de 1000 anos sobre a terra. Mas será que é mesmo assim? O que a Bíblia fala a respeito? Será que nós temos fundamentação bíblica para afirmar coisas desse tipo? Bom, para dizer a verdade, existe apenas um texto bíblico que costuma ser amplamente utilizado para fundamentar esta ideia do milênio. Nós estamos falando aqui do texto de Apocalipse 20, os versos 1 a 6. Com base em diferenças na interpretação deste texto, é que surgiu, na verdade, um verdadeiro leque de interpretações ao longo da história da igreja. As principais são amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas históricos, os pré-milenistas dispensacionalistas. Quem quiser saber mais, eu recomendo, vou deixar aqui embaixo um link do curso Introdução à Escatologia. Nosso objetivo nesse vídeo não é aprofundar muito nessa área. Então vamos lá, o que se compreende por milênio? Geralmente, então, trata-se da ideia de que Jesus Cristo, ele retornará à Terra para governar sobre ela ao longo de 1000 anos. Lembrando que esses 1000 anos são entendidos de forma literal. Para quem defende e propõe esta ideia, Jesus, ele veio ao mundo, ele nasceu para instaurar, para inaugurar o reino de Deus. Mas, como os judeus eles resistiram a essa ideia, eles resistiram a Jesus, então Jesus, na verdade, fracassou. Então este projeto de instaurar o reino de Deus foi um fracasso. Jesus, então, teve que partir para uma espécie de plano B. Ele teve que tomar 2 atitudes. Primeira coisa, Jesus teve que transferir o seu reino para o futuro. E é este reino futuro que muitos chamam de milênio. E a segunda coisa que Jesus teve que fazer
foi fundar a igreja. Esta igreja seria, portanto, o povo de Jesus, o povo de Deus, existindo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E vejam só, além de nós termos apenas uma referência em toda a Bíblia sobre esta questão do milênio, curioso é que nem mesmo o credo apostólico, importante confissão de fé dos cristãos que data dos primeiros séculos da era cristã, menciona algo sobre este assunto. Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, grande nome do cristianismo lá dos primeiros séculos, combateu duramente a ideia de milênio. A mesma coisa aconteceu no período da Reforma do século XVI. Calvino, Melanchthon, as confissões que foram surgindo posteriormente, como a Confissão Belga, a Confissão de Westminster, todas combatem ou simplesmente ignoram esta ideia. O que normalmente acontece é que se cria todo um esquema, toda uma doutrina, toda uma narrativa a respeito de uma imagem sobre como imaginam que Cristo deveria voltar, as coisas relacionadas ao fim do mundo, ao milênio, e então se pega o texto bíblico para justificar aquilo que nós já estamos predispostos a aceitar, predispostos a acreditar. Então, o que nós estamos dizendo é que não há uma farta fundamentação bíblica que nos permita dizer que haverá, num futuro distante, um milênio literal de reinado de Jesus sobre a terra. A Bíblia deixa claro o quê? Que o reino de Deus ele já começou com a vinda de Jesus. Este tempo em que nós vivemos é o tempo da graça de Deus. Porém, sim, nós ainda vivemos sob os efeitos do pecado. Aguardamos, portanto, a vinda plena do reino de Deus, a instauração plena do reino onde o pecado já não será mais uma realidade. Então esta foi a primeira, vamos para a segunda. O tema é arrebatamento da igreja. O que você já ouviu falar sobre arrebatamento? Aqui se afirma o seguinte: a igreja, os crentes fiéis, serão secretamente arrebatados por Deus. Eles serão como que raptados, desaparecerão e quem ficar, bom, você já sabe o que significa para aqueles que ficarem. A ideia de um arrebatamento da igreja, ela surge, ela está presente também nessas ideias que nós mencionamos antes, que tem a ver com o milênio. Pois, quando Jesus voltar, ele arrebatará a igreja para preservar os crentes dos 7 anos de tribulação que virão antes do milênio. Bom, e aí, falando de tribulação, eu já dou aí um spoiler do nosso terceiro tema. Porém, falando de arrebatamento, mais uma vez, nós temos pouquíssimo material bíblico para fundamentar toda uma doutrina que seja clara e cristalina diante de nós. Um texto recorrente aí que o pessoal utiliza é 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, verso 17. É claro que há outros textos utilizados para fundamentar a ideia de que a igreja ela será removida da terra. E um exemplo é Mateus 24, verso 31. Mas um simples estudo mais aprofundado do contexto é suficiente para revelar o quanto há equívocos nessa interpretação. Existe ainda toda uma outra discussão a respeito de quando a igreja será arrebatada. Será antes ou depois da tribulação? Daí que no estudo da escatologia cristã, você vai se deparar com termos como pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Mas pensa bem, se não houver um arrebatamento, como muitos acham, então toda essa discussão entre pré e pós se tornaria inútil. Fato é, em cima do que nós estamos querendo dizer aqui, é que não existe base bíblica para defendermos a ideia de que a igreja ela será abduzida, ela será arrebatada, ela será retirada deste mundo antes de uma grande tribulação. Até porque, se fosse assim, por que Paulo, Jesus, eles estariam preocupados em alertar a igreja sobre a tribulação? Afinal de contas, a igreja não estará mais aqui mesmo. O ponto aqui é o seguinte: o que o apóstolo Paulo ensina e o que ele não ensina nestes versos 16 e 17 de 1 Tessalonicenses 4. Vamos lá. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens,
para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então vamos ao que Paulo diz. Duas coisas que o apóstolo está dizendo aqui. Primeiro, quando Jesus voltar, os cristãos já mortos, eles ressuscitarão. E os cristãos que neste momento estiverem vivos serão glorificados. É o que está também em 1 Coríntios, o capítulo 15, os versos 51 e 52. Segunda coisa que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses 4 é que os dois grupos, tanto os cristãos que ressuscitaram quanto aqueles que estiverem vivos no momento em que Jesus retornar, eles se reunirão com Cristo. O que importa destacar aqui? A palavra, o termo que geralmente é utilizado e traduzido por arrebatamento significa mais ou menos a mesma coisa que reunir-se. Então, resumindo, o que o apóstolo Paulo simplesmente está dizendo é que os crentes eles serão reunidos com Cristo quando ele retornar. Não é assim? Quando nós nos reunimos com alguém, nós geralmente vamos ao encontro desta pessoa. Então, são duas coisas aí que o apóstolo Paulo está dizendo, mas também tem duas coisas que as pessoas costumam enxergar em Paulo, ou neste verso, mas que o apóstolo não está dizendo. O que o apóstolo Paulo não está dizendo aqui? Primeiramente, nada é dito ou ensinado a respeito do que acontece depois deste evento, depois que a igreja, depois que os cristãos vão ao encontro de Jesus. Paulo não está dizendo que Jesus pega os cristãos, que ele pega essa igreja, dá meia volta e desaparece em algum tipo de céu. O que é dito apenas é que assim estaremos com o Senhor para sempre, verso 17. Nada há ali a respeito do lugar onde isso acontecerá. Segunda coisa que o apóstolo Paulo não ensina. Nada há neste texto que nos permita interpretar de que a igreja ficará guardada com Deus nos céus durante anos de tribulação, sejam eles 7 ou mais ou menos do que isso. Também não é falado ali a respeito de 1000 anos literais de reino de Jesus. Então, ao lermos os textos, nós precisamos sempre nos perguntar a respeito do que eles efetivamente estão dizendo. E o que seria apenas fruto da nossa imaginação, das nossas próprias expectativas, para que nós não venhamos a transferir para o texto aquilo que nós queremos enxergar lá. Nós não temos o direito de conceber uma ideia, toda uma doutrina, toda uma teoria e depois buscar no texto bíblico simplesmente uma fundamentação com um verso solto aqui, outro verso solto lá, para justificar aquilo que nós já estamos predispostos a enxergar, a acreditar. Então, sempre deveríamos nos perguntar de onde vem aquilo que sustenta a nossa crença. O contexto bíblico mais amplo, ele nos conduz a uma interpretação bem diferente daquela que vê um arrebatamento onde a igreja é secretamente raptada da terra. Nós já dissemos que a palavra arrebatar ou arrebatamento vem do grego que pode significar também reunir-se. Uma coisa é reunir-se com Cristo, uma coisa é reunir-se com aquele que vem. Outra coisa, bem diferente, é deduzir daí que essa pessoa que vem nos tomará pela mão e desaparecerá conosco. O que a Escritura, o que a Bíblia nos permite saber a este respeito? Eu quero convidar você a dar uma olhada em outro verso bíblico, Atos 28:15. Ali nós lemos o seguinte: os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e foram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Afinal, você deve estar se perguntando o que esse texto, o que esse versículo tem a ver com a volta de Jesus, o que esse texto tem a ver com arrebatamento ou com ir encontrar Jesus nos ares. Eu explico. O ponto aqui é o seguinte: o termo, a palavra utilizada para encontro é a mesma. O que ela significa é que na época era muito comum que as pessoas elas saíssem para ir ao encontro de quem estava chegando.
destaque para o fato de que, quando isso acontecia, as pessoas que iam ao encontro do visitante, assim que elas se encontravam com este visitante, elas retornavam com ele para a cidade. Elas não iam embora com o visitante a partir dali. Conforme o texto de Atos, é isso que acontece com o apóstolo Paulo e seus companheiros quando eles estão indo para a cidade de Roma. A igreja sai de Roma, encontra Paulo ainda fora ou às margens da cidade e depois retorna com Paulo para a cidade. Algo semelhante acontece na parábola que Jesus conta, intitulada Parábola das 10 Virgens, que nós lemos em Mateus 25. Vejamos somente os versos 5 e 6. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: "O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo!" Quando o grupo sai para ir ao encontro do noivo, elas não vão embora com o noivo. O que acontece? Elas acompanham o noivo de volta para a festa, eles o trazem para a festa. Do mesmo modo, a igreja vai ao encontro de Cristo e retorna com ele para a terra. A realidade do reino de Deus, portanto, é na terra, não em algum lugar misterioso que nós costumamos chamar de céu. Assim como a humanidade é restaurada, Deus deseja e vai restaurar todas as coisas, toda a sua criação. As Escrituras falam de novos céus e nova terra. Apocalipse 21. Então, pessoal, não há fundamentação bíblica sólida para fundamentar uma doutrina do arrebatamento que popularmente costuma se ouvir por aí. Assim, não se preocupem, nenhum carro ficará desgovernado porque o seu motorista foi misteriosamente abduzido por Deus. Vamos então para o terceiro equívoco, o terceiro tema, o terceiro assunto, a grande tribulação. Dentro deste mesmo contexto do milênio e do arrebatamento, outro equívoco muito comum é sobre a grande tribulação. Bom, embora haja aqui também uma grande variedade de interpretações que contribuem para que haja mais de uma linha escatológica, tem uma que se popularizou e que defende que a grande tribulação corresponde a 7 anos que se inicia com o retorno de Cristo e termina com o início do milênio. Trata-se da corrente que ficou conhecida como pré-milenismo dispensacional. Como já dissemos, existem ramificações diferentes com nuances de interpretações próprias. É comum ouvirmos as pessoas lembrando de volta de Jesus, fim do mundo, Apocalipse, especialmente quando coisas ruins acontecem. Tragédias, catástrofes, guerras, rumores de guerras, tribulações, logo surge alguém dizendo Jesus está voltando. Bom, que Jesus vai voltar é um fato. Que haverá tribulações é outro fato. O problema é que nós muitas vezes nos esquecemos que a tribulação não é coisa de hoje. Nós não estamos passando pela primeira tribulação. Sempre na história da humanidade houve guerras, rumores de guerras, pragas, pandemias, tragédias, catástrofes. Não podemos nos enganar achando que isso é uma coisa de agora. O que tem de agora nisso tudo é que somos nós que estamos aqui, estamos vivendo isso, estamos sofrendo isso, vendo e acompanhando essas coisas de perto, em tempo real. Uma dor que eu estou sentindo agora pode parecer sempre pior do que uma dor que aconteceu ontem e ainda numa outra pessoa. Será que nossos antepassados, ou muitos deles, não viveram coisas muito piores do que estamos vivendo neste exato momento? Imagina lá atrás as cruzadas, imagine a peste bubônica, a gripe espanhola, os tsunamis, o terremoto do Haiti, as 2 grandes guerras mundiais no século passado. São apenas alguns poucos exemplos. O que a Bíblia e Jesus dizem então? Jesus diz exatamente isso, Mateus 24, verso 6. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mas Jesus diz ainda mais, em Mateus 24, agora os versos 21 e 22. Haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria.
Será que nós hoje estamos vivendo alguma tribulação como nunca, jamais houve na história? Sinceramente, não me parece o caso. Isso, é claro, não significa dizer que Jesus não esteja próximo de retornar. Também não significa que ele esteja longe de retornar. Significa apenas aquilo que sempre foi verdade. Nós simplesmente não sabemos quando Jesus vai voltar. Me parece que Jesus quis dizer que nem mesmo ele, quando estava com os seus discípulos, sabia ao certo quando ele voltaria. Olha o verso 36 deste mesmo capítulo 24. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Bom, aí fica muito claro quanto nós deveríamos ignorar todo tipo de previsões, alarmismo que alguém queira fazer a este respeito. Aliás, não me parece nada surpreendente que no contexto desta mesma conversa, desta mesma discussão, Jesus tenha incluído também algumas coisas em termos de alerta sobre falsos profetas. Jesus, ele começa todo este diálogo, esta conversa em Mateus 24, respondendo a uma questão colocada pelos discípulos. Vamos lá para o começo do capítulo. Verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e, em particular, lhe disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, para que ninguém os engane. Mateus 24, 3 e 4. Esta é a primeira frase da resposta de Jesus. Mais adiante, no verso 11, ele deixa ainda mais claro: numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, você que nos acompanha, utilizar os sinais dos tempos, as tribulações para amedrontar, ameaçar, chantagear, tentar adivinhar quando as coisas acontecerão, quando Jesus voltará, é um erro. Nós simplesmente não temos como estabelecer qualquer cronograma relacionado ao futuro. Vejam só que coisa interessante. Textos como Mateus 16:3, também o capítulo 24 de Mateus, Marcos 13, Lucas 21, revelam Jesus ali fornecendo vários sinais àquelas pessoas que o estavam escutando. Mas não se tratam de sinais somente com relação ao futuro, mas também de acontecimentos tanto passado como presente. Então sim, houve e haverá tribulações, mas isso não significa que a igreja não estará presente quando isto estiver acontecendo. Ela não será arrebatada por um período de 7 anos em que haverá tribulação na terra. Embora assim Jesus fale sobre um período de tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá, nas palavras dele, nada há ali sobre 7 anos que a igreja não estará presente neste tempo. O máximo que Jesus diz é que aqueles dias serão abreviados. Ainda assim, nós nada sabemos a respeito do que isso significa em termos cronológicos. Também não temos aí nenhuma informação de que Jesus viria antes de uma grande tribulação, mas sim depois. A Bíblia, então, ela é muito clara quanto ao fato de que, sim, Jesus vai voltar. Mas que ele voltará, retornará novamente ao céu, para então voltar à terra uma terceira vez, isso já fica por conta de interpretações bastante questionáveis. Então, sim, haverá tribulações. Jesus mesmo alertou a este respeito, mas as tribulações sempre existiram. O fato de que antes da volta de Jesus elas se intensificarão é tudo o que a Bíblia nos permite saber. Querer ir muito além disso é incorrer em especulações. Então essas são as 3 questões que geram muito debate, muita polêmica e que nós esperamos aqui ter clareado um pouco à luz das Escrituras para que nós possamos, com um senso crítico mais aguçado, nos movermos com desenvoltura sempre que novamente este assunto surgir próximo de nós. Para concluir então, lembre-se, existem alguns princípios básicos que nós precisamos observar na leitura de qualquer texto, especialmente quando este texto é a Escritura Sagrada. Perguntar qual o propósito para o qual este texto foi escrito, qual é o contexto da época em que esse texto foi confeccionado, quem foi o remetente, para quem se destinava este texto,
Qual é o estilo literário empregado? A seriedade de uma boa pesquisa também conta muito. Quando o assunto, então, é escatologia, apocalipse, tem um detalhe aí que sempre precisa ser lembrado. É a forte simbologia presente nesses textos categorizados como apocalípticos. Os números, por exemplo, 7, 12, 6, eles aparecem repetidamente e normalmente precisam ser lidos e interpretados por esta perspectiva simbólica. É claro que nós não queremos, de forma alguma, sustentar aqui, mostrar qualquer pretensão de que nós estamos diante de um tema, de um assunto fácil. Não, é sim um tema complexo. O Apocalipse é talvez o livro com a maior variedade de interpretações de toda a Bíblia. Por outro lado, não há o que temer. Quanto ao Apocalipse, as tribulações, todas essas questões que muitas vezes povoam a cabeça das pessoas, gerando algum temor, vamos descansar nas palavras de Jesus. Veja o que o nosso mestre diz em Mateus 24, 13 e 14. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo como testemunho para as nações. Os sinais, eles sempre estiveram presentes na história. Sim, Cristo voltará. Estejamos, pois, preparados. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.